Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Jesus perdoa os nossos pecados. Querido irmão, querida irmã, obrigado por você estar aqui. Você está bem? Vamos juntos agora invocar o Espírito Santo sobre nós, para que Ele venha nos guiar nessa nossa oração do dia, iluminar os nossos passos, abrir a nossa mente e o nosso coração para acolhermos a santa vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos juntos agora pegar a palavra de Deus. Pega aí a sua liturgia diária, pega a sua Bíblia, quem sabe um outro celular para que você possa acompanhar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando em seu íntimo e disse: Por que estáis assim, pensando assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvando a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste tempo comum que nós retomamos, hoje já é sexta-feira, veja que estamos nos aproximando do domingo, a palavra de Deus vai nos levando a entender o nosso dia a dia no Senhor, para chegar no domingo e irmos ao encontro do Senhor, porque é dia do Senhor. Veja bem, meus irmãos, o primeiro ponto que Marcos quer destacar aqui neste evangelho de hoje é a fé e a determinação destes 5 homens: o paralítico, que se deixa conduzir, e os 4 amigos que o carregam. Amados irmãos e irmãs, este relato deve justamente nos encorajar a ter o mesmo tipo de fé desses 5 homens. E qual é o tipo de fé? Uma fé perseverante. Uma fé perseverante. Muitos de nós desistimos muito fácil. Muitos de nós, às vezes, nem tentamos. Nós ficamos esperando a graça acontecer, como se Jesus fosse abrir o teto da nossa casa e jogar a graça no nosso colo. Mas não, somos nós que temos que subir em cima do teto e nos jogar no braço de Jesus. O que é isso? Significa o quê? Que eu tenho que me esforçar. Veja, meus irmãos, toda cura que acontece em nossas vidas, todo chamado, em primeiro lugar, é precedido por Deus que me convoca. É sempre Deus que toma a iniciativa de me chamar, de me impulsionar, de me convidar. Mas eu preciso fazer a minha parte e abrir o telhado, me jogar nos braços de Jesus. Estes 5 homens e o paralítico, esses 4 homens, mais o paralítico, ou seja, 5 homens,
Eles fizeram isso. Um estava doente. Os 4 amigos olharam e viram em Jesus a salvação. Eles não ficaram em casa, mas se Jesus viesse. Mas se não sei... Não, eles foram. Foi difícil, foi complicado, foi difícil. Tiveram que perseverar, mas eles foram. Não ficaram em casa reclamando. Uma fé que reclama não alcança graça, mas uma fé perseverante alcança. Então, meus irmãos, veja que Jesus sabia que estas palavras, quais palavras? Teus pecados estão perdoados. Essas palavras iriam provocar polêmica e reação negativa entre os mestres da lei. Mas através dessas palavras, ele se move sob 2 bases. Primeira delas, eu estou lendo um comentário do cardeal Gianfranco Ravasi. Primeira delas ele se move sob 2 bases: curar o enfermo e revelar a sua autoridade de Messias, o Filho de Deus. Então veja que Jesus em seguida é acusado de blasfêmia. Ora, por quê? Porque somente Deus pode perdoar os pecados. Ou seja, meus irmãos, nós vemos aqui logo, de forma até indireta, a própria revelação de Jesus da sua divindade, confirmada pelo milagre que permite ao paralítico levantar-se e ir carregando a sua cama. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, o fato de curar o enfermo revela que Jesus é Deus. E a cura do enfermo quer mostrar algo maior, a cura dos pecados. Isso, aqui está o ponto central. Queridos irmãos e irmãs, Jesus veio para nos dar coragem, para nos curar. Sim, com certeza. Mas Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Pecado é uma ofensa contra o amor de Jesus, contra o amor de Deus. E infelizmente nós estamos caindo numa ideia de que não existe pecado, ou se existe pecado, Deus perdoa sem que eu me arrependa. E se existe pecado, Deus me perdoa sem que eu confesse ao sacerdote. Amados irmãos e irmãs, está aqui. Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 20, deixou o poder de perdoar pecados aos apóstolos. E esses apóstolos transmitiram esse poder até chegar a nós, sacerdotes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus veio para perdoar os pecados, nos dar a salvação. Com pecados, nós não vamos para o céu. Precisamos ter essa coragem dentro de nós de ir buscar a confissão. A confissão é algo tão maravilhoso, é algo tão sublime. Eu, enquanto padre, amo me confessar e amo ouvir confissões. Eu quero que você também sinta este gosto. Eu quero que você também se desperte para este lado da graça, da maravilha, do encantamento, da libertação que é confessar os pecados. Não ter amarras com o diabo. É lindo, meus irmãos e minhas irmãs. Tenhamos esta coragem. Deus já está te convidando há tanto tempo para isso. Coragem. Vamos hoje fazer a nossa oração do dia, justamente pedindo esta força. Jesus é Deus, Ele quer nos curar, nos restabelecer, nos fortalecer, mas Ele quer fazer isso para nos perdoar os pecados, e o perdão dos pecados acontece se eu me arrepender e me dirigir ao sacerdote, confessando integralmente esses pecados. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra de Deus nos incentive a confiar em Deus, na sua misericórdia, e a sua misericórdia que é justa, ou seja, Ele perdoa tudo, mas se eu me arrepender, não quiser repetir e confessar os pecados. Mas padre, e se eu repetir o pecado? Confesse de novo. Padre, se eu repetir de novo? Confessa de novo. Meus irmãos, assim a nossa vida precisa acontecer, nesta misericórdia que está nas nossas mãos, que está diante de nós. Mas precisamos buscar os caminhos que o próprio Senhor Jesus nos deixou, tá bom? E agora vamos juntos fazer a nossa oração do dia. Vamos nos aquietar mais uma vez e fazer a nossa oração pedindo: amado Jesus, Filho de Deus, hoje eu me aproximo de Ti com humildade, com sinceridade, com a sinceridade do meu coração. Senhor, eu reconheço que carrego em mim falhas e pecados que me distanciam do Teu amor. Peço, Senhor, a Tua graça para ter coragem e força para confessar os meus pecados e também reconhecer as minhas falhas e ser humilde diante também das outras pessoas. Perdoa-me, Jesus, pelas vezes que me desviei do Teu caminho, pelos pensamentos, palavras e ações que magoaram o próximo e desonraram o Teu nome. Dá-me, Senhor, a coragem de enfrentar as minhas fraquezas. Dá-me, Senhor, a coragem de confessar ao sacerdote, Teu servo, os meus pecados, e a humildade para buscar o perdão, Senhor, no sacramento da reconciliação. Concede-me, Senhor, a sabedoria para reconhecer os meus erros, a determinação para mudar, Senhor, e a fé para seguir Teus ensinamentos.
Ajuda-me a sentir teu amor misericordioso e a libertação do peso dos meus pecados e confessá-los, Senhor, com sinceridade. Misericórdia, Senhor. Fortalece-me, Senhor, para que a confissão dos meus pecados seja o início de uma transformação interior, a santificação da minha alma, permitindo-me viver em harmonia contigo, Senhor, com os meus irmãos, e que a tua graça me acompanhe neste processo de arrependimento e renovação espiritual, Senhor. Que a tua luz guie meu caminho e que eu possa encontrar consolo e paz na tua infinita misericórdia, Senhor. Fica comigo, meu irmão e minha irmã. Eu te peço, se inscreva no canal. Escreve aqui a frase misericórdia, Senhor. Escreva aqui misericórdia, Senhor. E vamos juntos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo suplicante. Dai-lhe luz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.